Bom dia, meus alunos. Eu sou a professora Raquel. Estou meio desgrenhada porque está um frio bárbaro e talvez vocês não saibam, mas eu moro no campo, moro em zona rural e acabei de chegar do galpão para dar comida para os bichos, está um vento terrível. Bem, então, queria fazer um contato inicial com vocês por vídeo, explicando algumas coisas. Primeira delas, eu já tentei entrar em contato, quer dizer, já entrei em contato com várias pessoas a respeito, especialmente dessa questão que está acontecendo com a turma B, a turma da noite, que não estão conseguindo, vários alunos não estão conseguindo acessar os conteúdos que eu já postei ali. Eu realmente não entendo o que se passa, porque na turma A, pelo que me consta, não há problema nenhum. Então, peço que vocês insistam, né, continuem fazendo tentativas e tal, eu continuo entrando em contato lá com o pessoal, mas o sistema de pandemia também é uma droga, né, é muito chato isso, as coisas não vão, porque está tudo meio trancado, truncado, né. Bem, dito isso, queria fazer algumas considerações, que eu já deveria ter feito semana passada, mas fiquei presa nessas questões aí com a turma B, não com a turma B, mas com as falhas tecnológicas que está dando com a turma B no AVA, né? Então, essa apresentação, que deveria ter sido feita semana passada, faço agora, hoje, domingo. A disciplina Literatura Brasileira 1 é uma disciplina semestral e ela dá conta, assim, do início, né, da literatura brasileira. A rigor, a gente não poderia chamar esse primeiro período, né, que todo mundo conhece como a Carta de Caminha, barroco e arcadismo e tal, a gente não poderia chamar, historicamente falando, do ponto de vista histórico, de literatura brasileira, porque não existe Brasil, né? Nessas épocas aí, de 1500 até 1800 por aí, brasileiro era a expressão, né, brasileiro, que vem de Brasil, pau-brasil, etc., era uma expressão bastante pejorativa, bastante negativa, e que depois vai ser alçada, né, ao nome gentílico muito tempo depois. Mas, então, de maneira geral, essa literatura a gente chama de literatura de formação, como Antônio Cândido, né, ou literatura colonial, como José Aderaldo Castelo e uma série de outros historiadores da literatura vão botar essa etiqueta, né, nesse primeiro início de literatura no Brasil. Quando a gente entra no romantismo, aí a coisa já fica um pouco diferente, porque em 1822, vocês conhecem essa história, né? O Dom Pedro Pereré, puxou a espada, coisa e tal, Pereré, e diz, independência ou morte. Enfim, uma pantomima desgraçada isso, né? Porque você sabe que isso realmente não aconteceu, isso foi uma invenção bem posterior para se criar um mito e tal. Mas, enfim, aí o Brasil existe de per si, né? Se torna independente de Portugal, deixa de ser colônia e vira uma nação, conceito de nação. Bom, mas isso vocês vão ver no romantismo. Então, a partir daí é que a gente tem o Brasil, no início de forma do Império, né, da monarquia, o regime monárquico, e muito posteriormente entra-se na República, enfim, e aí o caldo entorna de vez. Bom, então esse primeiro início da disciplina é para a gente tratar dessas questões, né, esses primeiros encontros. Que deveria ter havido alguma coisa semana passada e essa semana agora que entra, para falar dessas questões. Infelizmente, o tempo é muito curto, né? Então, o troço vai ser meio a toque de caixa. Mas eu espero tocar pelo menos nos pontos fundamentais, né, dessa situação de formação, né, da literatura brasileira, ou alguma coisa parecida. Isso é muito curioso, até porque essas produções todas não eram impressas aqui no território brasileiro, né?
não havia prensa, não havia editoras, não havia nada dessas coisas. Mas, enfim, são questões para mais adiante, uma conversa mais... uma conversa e não uma coisa assim só monológica, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, isso é um dado que eu queria falar para vocês nessa apresentação, tem essa questão da divisão da disciplina, né? Então, a gente vai ver a carta de achamento, que é extremamente curiosa, vamos ver barroco e arcadismo, né? Numa sequência, infelizmente, meio atropelada, mas eu espero tocar nos pontos fundamentais. Depois vem, então, o romantismo, com a poesia romântica e o romance romântico. E aí a gente vai dar um salto ideológico muito interessante, embora esteticamente falando, são poucas coisas realmente salutares, mas e isso, pegando esse gancho, a disciplina esse ano, Literatura Brasileira 1, vai contar com a estagiária de estágio, como é que chama? Estágio docência, né? Que ela é doutoranda, desculpe, a Lise, e ela já faz parte da lista de chamada e tal, como estagiária de estágio docência. Então, ela trabalha com literatura de expressão feminina, ela tem a sua orientadora, que não sou eu, a orientadora de doutorado, que não sou eu, que é a professora Eliane Campelo, que tem uma rica trajetória dentro desses estudos de expressão feminina, dessa literatura que, felizmente, hoje está começando, já começou, né, mas hoje já se estabelece, né, como literatura. A gente ainda não espero que não tenhamos mais que discutir essas questões, né, porque já, que é óbvio, ela existe e tem coisas maravilhosas. Mas, enfim, a questão não é essa. A questão é que a Lise precisa fazer o estágio de docência, né, e me pediu para trabalhar na disciplina de literatura brasileira. Então, não vi problema nenhum, e ela vai trabalhar com vocês, então, 4 encontros, ou seja, 4 semanas, via AVA, né? Ela vai postar vídeos, podcast, enfim, todos esses recursos que ela julgar necessário para trabalhar com vocês. E ela vai trabalhar especificamente o conteúdo do romantismo. Então, que vamos dizer assim, o grande salto, né, dentro da literatura brasileira, se é que podemos dizer, ainda que canhestramente, mas é um pulo, né, da literatura, quando ela se estabelece, quando o Brasil se estabelece como nação. Historicamente, eu estou falando, né? Não dentro de outros campos de estudo, mas dentro da história, pelo menos, né? E século XIX, início do século XIX, que se estabelece, então, esses laços, né, de nacionalidade brasileira, e a literatura é a expressão disso, né? Ela é uma das expressões mais fortes, né, desses novos laços, né, dessa constituição de nação brasileira. E a literatura passa muitas vezes dentro desse aspecto, né, ela carrega um conteúdo ideológico nesse sentido muito, 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 muito forte. E ela é a expressão disso, né, dessas questões ideológicas, que são várias, evidentemente, né, e começa sintomaticamente com a poesia. Você sabe que no transcurso do mundo, da humanidade, a poesia é o primeiro gênero literário que se estabelece como tal. Inclusive, há uma série de estudos, né, com o início da humanidade e seus cantos às divindades. Isso já é uma atividade de poesia. Então, essa questão é interessante, mas isso é teoria literária, não posso adentrar muito nesse momento.
nem no outro, né? Porque isso aqui não é aula de teoria literária. Mas a poesia é uma expressão muito forte, né? Ela sempre é, as grandes mudanças aparecem na poesia, enfim, tem uma série de questões sobre isso. Então, a Lise vai trabalhar o romantismo com vocês, vai pegar a poesia do Gonçalves, que, vamos dizer assim, dentro do nosso panteão de literatura brasileira é um clássico, né? E ele que vai falar bastante sobre o indianismo. É bom falar sobre o indianismo, né? A gente está vendo aí as barbaridades que estão acontecendo com os verdadeiros donos da terra, né? Que foram usurpados, enfim, também isso é outro papo. Mas ela vai trabalhar o indianismo e não lembro o que ela estabeleceu, mas vocês vão conversar com ela sobre isso, não sei se ela já caiu depois direto no Castro Alves ou no Álvares de Azevedo, ou em ambos, né? E depois ela vai partir para o romance romântico, que tem suas peculiaridades também, tem suas coisas muito interessantes dentro desse ponto de vista da criação de uma nacionalidade, né? E encerramos a disciplina. Então, a disciplina começa com a carta de achamento e termina com o romance romântico. É um mundo, vasto mundo, né, gente? Isso aí é imenso. Tem 1000 coisinhas e tal. Bem, em situação normal, isso já seria, assim, como é que eu vou dizer, meio corrido, né? Mas em sala de aula, presencialmente, a coisa flui muito melhor, vocês sabem disso, né? A gente dá aula melhor. Eu gosto muito da sala de aula, esse recurso aqui que eu estou usando, eu acho muito patético, porque eu estou só olhando para mim aqui na câmera, eu acho isso assim, não é muito meu estilo. Mas é o que nos resta nessa situação de pandemia, né? Eu espero, então, fazer alguma coisa legal com vocês, né? Então, eu vou começar, que eu já postei coisas aí para vocês, com a carta de achamento, que é muito interessante, pensar algumas coisas, né, que já estão colocadas aí esse negócio aí do Ava, né, e o Gregório, que é um poeta extremamente complicado, né, que a gente não tem muita certeza dessa pessoa, porque na época não existia registros, etc, e tal, mas também conhecido como Boca do Inferno, o cara era tinhoso, né? Não segurava a língua e tal, sofreu vários reveses, era amiguinho do Padre Vieira, que veio para cá, né? Padre Vieira, que era português de nascimento, que eu acho que vocês trabalham com ele, vocês leem o Padre Vieira na literatura portuguesa. Mas o Padre Vieira, nascido em Portugal, coisa e tal, né? Era jesuíta, e aí ele teve uns probleminhas em Portugal com a questão questões políticas, né? E ele sofreu assim pressões muito grandes para sair de Portugal, porque senão ele ia parar na Santa Inquisição. O negócio dele estava, a batata dele estava fritando. E ele se foi para a Holanda, porque na Holanda tudo podia, né? Vamos dizer assim que a Holanda na ocasião era um país mais ou menos neutro, a pessoa ia lá e tal, né? E da Holanda ele veio para cá. Então ele não veio para cá assim, vou lá para o Brasil trabalhar, coisa e tal. Padre Vieira veio para cá porque não tinha outra saída, senão iam queimar o cara em praça pública, né, na Santa Inquisição. E veio para cá, e aí foi amiguinho do Gregório, que era nascido aqui, era brasileiro, no sentido pejorativo do termo. E, então, tem várias coisas assim, né, desse barroco brasileiro, representados basicamente por essas duas figuras, né, de um lado o Gregório de Matos e Guerra, e de outro lado o padre Antônio Vieira, que normalmente fica restrito, né, fica encapsulado ali na literatura portuguesa, por causa do nascimento dele, etc, né? Mas ele escreveu vários sermões, que são peças assim, religiosas, evidentemente, mas que ultrapassam a medida de um mero sermão de padre durante uma missa, né? A coisa é muito mais consistente. Mas o Padre Vieira, então, fica
para esse outro lado, né? E do barroco a gente fica, então, com Gregório de Matos e Guerra, ou Boca do Inferno. Vamos falar alguma coisinha sobre ele. E então depois vem o romantismo e tal, que a Lise vai conversar com vocês. Bem, então a disciplina é dividida em 7 módulos. Eu tenho que dar uma palmatória, porque a primeira vez que eu fiz isso nesse sistema, eu acho que alguém tinha me dito realmente que eram 7 módulos e eu botei 8. Então, eu fui acrescentando. Agora não posso, né, cortar meus naipes. Eu preferia que fosse um pouquinho mais extensa a disciplina, mas não posso, porque tem o segundo não sei o que e tal. É o segundo módulo, né? Esse é o primeiro módulo. Bom, então são 8 encontros. Nós já fomos o primeiro semana passada, que não podia fazer aula assíncrona com vocês por conta da acolhida cidadã. Então, já adianto essa semana, segunda-feira, no horário das aulas da turma da manhã, que eu não me lembro que horas é, mas vamos marcar um horário assim, tipo 10 horas da manhã, tá? Então, amanhã, todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, eu vou mandar um endereço do negócio, que tem que ser pela coisa da FURG, né? A sala da FURG lá. Então, eu deixo o endereçozinho para vocês. Uma aula síncrona na turma da manhã. E às 7 da noite, se é que o pessoal todo da noite pode esse horário, uma aula síncrona com a turma da noite, tá? Para tratar dessas coisas da aula, né? De dúvidas e então. Então, a coisa funciona basicamente assim. A aula síncrona não é para eu dar aula online, porque é uma coisa assim complicada isso, mas para a gente conversar, tirar dúvidas e tal. Eu vou conversando, vou falando, vocês já repararam que eu gosto muito de falar, e às vezes eu falo bobagem, enfim, né? Aí vocês me chamam a atenção, isso não é da disciplina. Mas eu gosto muito de falar, eu gosto muito de dar aula, mas só que eu gosto de dar aula com os alunos, né? Dar aula aqui para mim, me olhando na câmera, é muito sem graça. Mas, então, amanhã começamos as aulas síncronas. Tem muito professor que não faz isso, como é que eu vou dizer assim, não faz parte desse processo e tal, aulas síncronas. Eu prefiro chamar aula online, né? Síncrona é uma palavra do tempo do Oribe Pistola. Mas eu acho que ajuda, né? Porque vocês já têm um material ali que vocês já receberam, sobre a carta de achamento e coisa e tal, e alguma coisa do Gregório, que está ali em PowerPoint, tem não sei o quê, tem podcast também, tal, que eu explico algumas coisas, mas certamente esse sistema que a gente está agora exige muito dos alunos, porque vocês vão ter que ler isso de fato, não tem outra saída, então vocês vão ter que ler. Quanto a isso, ter que ler as leituras, vocês não se preocupem, porque toda essa bibliografia que está dada para vocês nessa disciplina, vocês encontram em dominiopublico.org.br. Se encontra muito facilmente, vocês podem ler online, podem baixar, como é que se chama, PDF e tal, vocês podem ler tranquilamente. Então, essas aulas exigem que vocês, esses encontros síncronos online, exigem que vocês já tenham lido esse material, para me perguntarem coisas, sei lá, o que vocês quiserem. Então, fica assim. Que outra coisa que a gente... sim, no final do semestre, que é de semestre letivo, mas o final, acho que é 4 de agosto, não me lembro, que é o último encontro, é quando vocês têm que entregar, ou não sei ainda, né, nós vamos fazer uma prova, tanto eu quanto a Lise, né, fazer uma coisa conjunta, uma prova ou um trabalho, né, alguma coisa... Eu acho até que um trabalho fica mais interessante, mas a data é no último encontro. Entenderam? É um sistema assim que mais ou menos se repete de professor a professor, né? O que vai fazer a diferença são as coisas que os professores elegem para trabalhar nessa situação, né? De todo mundo nesse afastamento físico, né? Bom, qualquer dúvida, qualquer questão extra, ou que vocês não queiram falar nas aulas online, nos encontros online,
vocês me mandam mensagem aqui pelo AVA e tal, que só eu recebo isso, né? Então, fica tranquilo. Eu sou de responder, às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Então, vocês têm acesso a mim com uma certa facilidade, né? O que mais, gente, que eu tenho que falar? Quer dizer, essa apresentação aqui é só uma apresentação mesmo, né? Só para me apresentar. Bom, esta é a minha cara, para quem não me conhece. Hoje está um frio desgraçado, né? Está bem frio, mas vai esfriar mais ainda. Enfim, é isso. Bom, eu fui, eu dizer que eu fui uma professora, mas ainda não estou aposentada ainda, mas estou em vias de, enfim. Trabalhei muitos anos com narrativas autobiográficas, isso faz um tempão, né? Agora todo mundo já trabalha com isso, aí eu deixei de lado. Mas sempre tive uma grande preferência pela poesia, então tive algumas linhas de estudo e alguns trabalhos publicados, enfim, congresso, etc., com poesia, doutorandos e mestrandos também, trabalhei bastante com poesia. Então, tem uma fluência maior na poesia, não só brasileira, né, mas brasileira especialmente. Então, a minha atividade acadêmica foi muito centrada nisso, né, de um lado, narrativas autobiográficas, discussão desses conceitos e tal, né, e de outro lado, com poesia imaginário, né, escrita imaginário, escrita literária e imaginário. E esse imaginário não é um imaginário qualquer, né? É um imaginário no sentido que Bachelard vai dar o termo, né? É como fomentação de ideias, né? De imagens. As imagens que podem ser geralmente são associadas a imagens visuais, né? Mas a imagem também é gustativa, também é olfativa, também é do tato, né? Então, também é auditiva, que são imagens muito fortes, né? Drummond, por exemplo, tem várias imagens olfativas, né? Depois de velho e tal, uma série de poemas do Drummond que ele escreve pensando, né, nas imagens olfativas, no cheiro que ele sentia quando era criança. Enfim, então isso é outro papo. Bom, basicamente acho que era isso, assim, como apresentação. Tá? Então, a Lise vai assumir depois as funções, né, com o romantismo, poesia e narrativa, né, e eu não vou estar, como é que eu vou dizer assim, presente, esse foi meu celular, que é o barulhinho do uma rã, que minha filha botou isso no celular para não me esquecer, não gosto de rã, então bate o trocinho, eu vou atender. Bem, mas a Lise vai assumir depois a disciplina, né, com vocês, o período romantismo. Em alguns encontros, assim, eu posso estar presente, sem problema nenhum, mas é tudo com ela, né? Excelente pessoa, excelente aluna, não foi minha aluna, mas eu estava na banca quando ela fez a seleção para o doutorado, está sendo muito bem orientada pela professora Eliane Campelo, minha amiga particular, gosto muito dela. Enfim, e aí qualquer coisa vocês me perguntem, né? Vocês entrem em contato comigo e tal. Sou uma figurinha difícil no sentido de que eu não estou sempre online, né? Não tô sempre nisso, né? Eu sou do século XX, costumo dizer isso. Eu sou do século XX, nasci do século XX, né? Tem toda a formação do século XX, coisa e tal, pereré. Eu estou no XXI aqui de nhapo, porque, enfim, né? A medicina vai fazendo com que a gente vá vivendo mais, né? Mas eu sou do século XX. Então, como do século XX, pessoa do século XX e tal, que é um grande século de inúmeras transformações, né? Mas eu não estou sempre no computador, né?
computador, para dizer a verdade, bem pouco. Mas o celular, hoje em dia, é um computador, né? Então, eu ando com o celular, naturalmente, tal, mas não é uma coisa assim que me agrade muito, né? Eu prefiro sentar e ler, né? Eu acho muito mais saboroso ficar lendo. Bom, então é isso, gente, tá? Turma da manhã, não se esqueça, amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou botar no, como é que chama aquele, lá no AVA, né? O enderecinho tal do lugar onde a gente vai fazer os encontros, e a turma da noite, que as aulas seriam, se fossem presenciais, seriam terças-feiras à noite, então às 7 horas da noite, nesse mesmo endereço, que eu vou colocar para todo mundo. Tá bem? Então tá. Beijinhos para todos e bom domingo.